Boa noite, meus caros alunos que me seguem agora há 2 meses e meio, ou 3 meses, durante essa pandemia que tornou impossível um curso direto, com presença física minha e a sua, mas daqui a pouco isso termina, mais ou menos daqui a 1 mês e meio, a gente vai recomeçar a trabalhar e a tocar o corpo dos outros para aprender a fazer osteopatia, e, em particular para os iniciantes a manipular. Voilà. Alors, nós estamos continuando com o famoso modelo de Frayet e por isso eu vou lembrar algumas pequenas ideias super básicas, utilizando por isso meu iPad. Então, eu vou trocar trocar esse com ele. Voilà. Voilà. Eu vou pedir a ele de aceitar, de conectar. Voilà. Voilà. E nós temos uma página branca que vai me permitir resumir claramente as coisas. Eu não apresentei as leis de Frayet, ou eu prefiro os modelos mecânicos de Frayet como uma coisa que chega do nada, mas eu tentei relacionar isso com o que nós conhecemos como fisioterapeuta. Muitos de vocês fizeram ou sabem o que é a técnica de Mézières, chamada aqui de RPG. Portanto, eu acrescentei a isso a noção super importante de paralelismo e de coordenação com as fáscias para poder falar globalmente de uma maneira prática, concreta, real, de cadeia muscular e de conjunto. Alors, eu tenho uma apresentação que vou utilizar e vou só repetir isso. Mr. Frayet propõe um modelo de associar lateroflexão e rotação. Isso é a ordem cronológica. Quando tem um desequilíbrio em lateroflexão, ele será compensado por uma rotação oposta. Cada palavra conta. Desequilíbrio, você vê que a noção de equilíbrio, de conforto, de postura, e a noção de compensação. Você entende que não é... E compensação é para encontrar uma solução mecânica que seja satisfatória, que não seja dolorida. O segundo modelo, esse é o modelo chamado número 1. O modelo chamado número 2, ele se chama assim. De novo, nessa ordem do ponto de vista cronológico. E agora é muito diferente. Hola Ana María. Quando Bien, ¿cómo estás? Por favor, corta seu microfone. Quando se produz um movimento de... Sí, tenés turno conmigo, sí. Corta o microfone, por favor. Quando se provoca... Bueno, sí, yo te iba a mandar un mensaje rotação, mañana, ¿venís? Quando se produz um movimento em rotação, eu vou ter que parar aqui. Voilà. Sí, claro que te puedo. Voilà, agora não tem ninguém que enche o saco. Agora eu vou voltar assim e passa. Portanto, repito, quando se produz um movimento em rotação, ele será automaticamente. Significa que não tem outro jeito do que isso se produz. É por causa da orientação das facetas. Portanto, automaticamente isso será associado
com uma lateroflexão no mesmo sentido. Porque lá você vê que nós estamos com uma questão de movimento e aqui nós estamos com uma questão de equilíbrio, do desequilíbrio. Movimento significa função, as funções necessárias na vida. Buscar seus óculos, fazer um movimento quando alguém te chega atrás, pegar um objeto que caiu no chão, enfim, são os grandes movimentos. Aqui é movimento, e aqui é globalmente a questão de equilíbrio, ou se você preferir, de postura. Portanto, o comportamento número 1, claro, é a adaptação da escoliose. E o movimento número 2, e a possibilidade de bloqueio, são as questões dos grandes movimentos. Eu expliquei bem que uma escoliose significa um grupo, e no mínimo 3 ou 4 vértebras que são juntas nessa história, se inclinar de um lado e rodar do outro lado. As movimentos, todas as vértebras vão fazer esse movimento, normal, mas na volta tem uma, ou no máximo 2, mas não um grupo, uma que vai ficar com um movimento limitado na volta. Portanto, isso é uma vértebra globalmente isolada. Voilà. Essa é a primeira coisa a entender. 2 modelos, um modelo de grupo estático, um modelo de lesão isolada para uma coisa de movimento. Quando você fala disso, vamos ver um pouco o diagnóstico. O diagnóstico, para poder fazer a diferença entre uma lesão de extensão, uma lesão de flexão ou uma lesão que seria do primeiro tipo de comportamento, isso vai ser utilizado, vamos utilizar o teste de Mitchell, que vai colocar a pessoa numa posição de extensão ou numa posição de flexão. Uma posição de flexão vai me colocar aqui a pessoa assim, voilà, nesse tipo de posição. O que é importante entender é que a alavanca de extensão ou alavanca de flexão que torna mais livre a vértebra é a alavanca da lesão. Seja bem claro que uma lesão é chamada, é definida por uma disparidade de movimento, mas ela é chamada pelo movimento livre. Portanto, se você vê que a vértebra na posição de extensão é menos rodada, o que você sente com seus polegares, significa que é uma lesão de extensão. Isso é uma lesão de ERS. Se você sente que em posição de flexão a rotação é menos marcada, que é mais livre, é uma lesão de flexão. Agora, se você não consegue ver diferença nem em flexão, nem em extensão, ou se você prefere que é fácil em flexão e fácil em extensão, ou em outros termos, que você não consegue descobrir uma alavanca que nitidamente modifica essa vértebra, então, nesse caso, é uma lesão de NSR. Então, eu repito, se você está numa situação de vértebra que, na posição de extensão, não muda nada para ela, ou ela se torna mais livre, e que, depois de flexão, não muda nada para ela ou que ela se torna livre. Portanto, isso é uma lesão de NSR. O mais simples a se lembrar, pensa a uma escoliose rígida. Uma escoliose rígida, se você coloca ela em extensão, ela continua rígida em extensão, em rotação. E se você coloca em flexão, ela continua com a rotação. Se você pensa a uma escoliose flexível, que desaparece quando você coloca o paciente em posição de
flexão, e também você vai ver que essa escoliose vai desaparecer em situação de extensão. Portanto, NSR, você não consegue descobrir uma alavanca que muda isso. Não tem uma alavanca que muda, ao contrário das lesões de extensão ou as lesões de flexão. Outras técnicas de diagnóstico são todos diagnósticos de palpação. E a palpação, eu insisti muito que a palpação pode ser uma palpação um pouco firme, hein, que você impõe ou que você sugerir, ou impor, você deve ter o mesmo resultado, mas entendo que sugerir é uma maneira muito mais sutil e muito mais agradável para o paciente de testar. Voilà. Então, essa é a base da base sobre a qual vamos trabalhar. Eu vou agora explicar a diferença entre decoaptar, converger ou diverger. Quando você fala de vértebra lombar, a vértebra lombar que tem um corpo que tem uma forma assim, lá, os pedículos, as lâminas, e aqui os processos transversos, elas têm as facetas que são curvas e inscritas adentro como inscrita dentro de um cilindro vertical que está posterior. Você vê que o centro dessa curva aqui seria um centro atrás. Né? Portanto, a rotação é muito difícil. Mas entendo que se uma vértebra roda, uma faceta vai se tornar aqui em situação de decoaptar e a faceta do outro lado vai se encontrar em situação de compressão. Portanto, se você deseja tratar essa faceta que você quer decoaptar, liberar essa faceta, você deve absolutamente rodar de tal maneira que isso seja possível, que essa decoaptação seja possível. No exemplo que eu tomei, significa que a vértebra de cima ela vai fazer esse movimento de rotação para a esquerda para poder liberar essa faceta esquerda. Está bem claro? Portanto, quando você vai manipular uma pessoa e que você vai utilizar essa situação de lombar roll, que vamos ver em detalhe depois, que você tem a perna assim, que é alongada, nessa situação você consegue absolutamente entender que a faceta que vai ser liberada porque eu forcei globalmente com a rotação da parte inferior do corpo, da alavanca inferior. Significa que eu forcei sobre a rotação do conjunto da pelve, essa parte inferior, que se chama alavanca inferior, a fim de conseguir decoaptar a faceta lombar, que nesse caso, nessa situação, seria a faceta esquerda. Isso é para entender bem o que é decoaptar, fazendo uma rotação lombar. Tem alguém que deve desligar seu telefone. Agora, se nós falamos de converger ou de diverger, é totalmente uma outra história. Eu lhe repito, para simplificar, se você tem facetas que são assim, uma faceta articular inferior e uma faceta articular superior. Você vê aqui o corpo e aqui o disco. Se essa faceta, essa
vértebra superior faz uma extensão, você entende que ela está colocando isso em situação de compressão e globalmente em situação de convergência. Convergência mais compressão, que é no movimento de extensão. Ao contrário, numa situação de flexão, nós teremos uma situação agora de divergência facetar. Microfone, por favor. Microfone, por favor. Que vai criar uma divergência e uma tração. Good? Portanto, é isso que vamos utilizar, em particular, ao nível dorsal. Aqui é um movimento de flexão, que associa uma divergência com uma tração, movimento de extensão, que associa uma convergência e uma compressão. Terceiro elemento super importante a entender, que eu já comecei a explicar, mas que eu vou explicar agora. Quando você está na frente de uma lesão de ERS, significa que você tem uma compressão ou uma convergência, entendeu agora? Do lado da facete, do lado da rotação. E se você tem uma lesão assim, vou explicar outra vez por quê. Hein? Você tem uma divergência do lado oposto à rotação. Portanto, seja claro que para tratar uma ERS, a maioria das técnicas vão utilizar, escuta bem. Hola Juanmita, perdón que te joda, pero quiero tomar una clase con Zoom y no le escucho nada al tipo y no es que tengo el micrófono cerrado. El micrófono tiene que ser cerrado, por favor. Que quiero tomar una clase por Zoom y no le escucho nada, no es que se escucha todo cortado. ¿Qué me puede estar pasando? Olha que coisa maravilhosa, não tem nada mais. Olha, eu volto aqui. Olá. Sí, ahora me escuchas mal. Mi Dios, vuelvo. Bueno, no es que tengo que apretar ninguna cosa rara. Ok. Alors, eu vou ter que... Esse vai ser colocado na internet. Eu vou ter que... vou ter que editar isso com essa chatice de... Ok, então eu recontinuo. Vamos ver se essa Susana fica tranquila. Share screen, yes. iPhone, yes. Share. Yes. Yes. Excelente. Então, para tratar uma ERS, você vai utilizar a rotação ou você vai utilizar, escuta bem, a tração. A tração. Bueno. Se você utiliza a tração, você vai ver, a tração vai decoaptar, vai fazer diverger. Sí, porque no le escucho nada, nada. Que é comprimida. Está claro? Lo escucho cortado. Bueno, no es mi problema si es cortado. Bueno, no habla, por favor. Philip, creo que no es estudiante. Bueno, aunque las imágenes se ven perfectas. Creo que no es del curso, Philip. Sí, por favor, no habla. Por favor, no habla. Por eso no es que yo toqué algo raro. Se você quer tratar uma FRS, escuta, agora vai ser diferente. Você vai ter que fazer converger. Sí, recién se me cortó la señal de cable y volvió, así que salgo de la conexión. Escuta, eu vou parar minuto. Es un problema de conexión, entonces. ¿Me oís?
Susana. ¿Por qué? Susana. Bueno, Susana. qué cagada. Susana, por favor, no habla. Susana no Sí, pero habla. ya se termina en una hora esto. Bueno, bueno, besito. Gracias, perdón la interrupción, no sé qué estabas haciendo. Ay, bueno, vas a festejar. Bom, eu retirei essa moça, vamos ver se funciona agora. Eu recomeço. Eu recomeço. Share screen. Eu recomeço. Voilà, parece que funciona. Alors, recomeço no momento que eu estava. Se você trata uma FRS, que você descobriu com o teste, você deve absolutamente obter que essa faceta que é divergente converge de novo. Portanto, para converger, você vai utilizar uma técnica de música energia, que vou explicar, ou você vai utilizar uma técnica em lateroflexão. Porque é claro que a lateroflexão ela converge do lado da concavidade e diverge do lado da convexidade. Está claro, hein? Você vê a pessoa que está assim, hein? Está certo? Voilà. Bom, portanto, esse explica perfeitamente bem o que vamos fazer e as imagens que vocês vão ver das técnicas. Vou tentar comentar essas imagens e vamos ver vídeos que eu fiz a respeito disso. Então, eu vou parar de desenhar agora e me colocar na situação de mostrar algumas imagens agora. Voilà, alors eu estou mostrando uma parte, vocês já viram isso, né? Eu insisto que você tire uma foto agora com seu celular para ter todo o vocabulário que se utiliza na osteopatia, que eu utilizo. Né? É o glossário da Associação Americana de Osteopatia. Saca uma fotografia, coloque seu celular na frente disso, ele vai te levar a um site que é o glossário do vocabulário da osteopatia. Voilà, está feito? Bom, agora, a grande coisa a entender é que você deve falar ou de postura ou de movimento, que é bem representado para essas duas imagens. Né? Globalmente, à esquerda é o que se produz quando você tenta entender o que acontece quando uma pessoa está em pé, e à direita é globalmente os movimentos. Observe, eu repito, observe que as cadeias musculares, etc., não são forçosamente com uma conexão que todos os músculos são um amarrado com o outro. Tem transmissão também por elementos faciais ou por elementos ósseos. Voilà. Alors, lá nós falamos disso. Repito que a maioria da musculatura que faz movimento do tipo fusiforme é a maioria das musculaturas que mantém a postura e que impede o movimento são de tipo penado, hein, com a forma de pena, hein, peniforme. Voilà. Eu insisti muito na questão da associação dos músculos com as faces, que são situação paralela, a possibilidade de ter como dois elementos que se seguem,
como dois esqueletos paralelos de músculo, de osso e de fáscia, em situação paralela. Eu repito que a fáscia se encarrega de emagazinar, de ter uma energia potencial que é criada pelo movimento, que vai ser devolvido depois. Isso é muito claramente mostrado no caso de um arco, no que você tensiona e que depois libera a energia acumulada de flexão, ou numa vara de salta-vara, você vê, a pessoa está propulsado por cima unicamente porque ele conseguiu, com a corrida dele, de entortar essa vara, e isso vai permitir de recuperar essa energia potencial para passar em cima da vara. Voilà. Bom, músculos, fáscia, músculo, fáscia, músculo, fáscia. E são cadeias músculo-faciais. Grande diferença entre os músculos da dinâmica, tipo bíceps, o músculo da estática, tipo tríceps. Okay? Grande diferença dos músculos da dinâmica, dos movimentos, que só tem fibras, e dos movimentos e dos músculos da estática, que tem muito mais fáscia lateral ou posterior. Alors, nós falamos dos movimentos de torção, das facetas que se constituem como um eixo de movimento, falamos da intricação com o sistema nervoso autônomo e nós falamos da importância da presença das costelas para, ao mesmo tempo, limitar, mas também orientar os movimentos constantes da coluna. Quando nós respiramos, durante a inspiração, a cifose dorsal diminui, quando a gente sopra, a cifose dorsal aumenta. Voilà, compressão na facetar, na extensão, tração, divergência na flexão. A associação de lateroflexão e rotação vai criar uma compressão de um lado, essencialmente muito mais convergente do lado da rotação. Alors, falamos disso, né? Isso já foi explicado. Voilà. O que me interessa agora é que nós vimos juntos os elementos importantes da palpação. Agora você vê as palpações clássicas que utilizam a rotação empurrando sobre o processo espinhoso. Eu expliquei bem que nas técnicas clássicas se utiliza mais a rotação empurrando para frente os processos transversos. Classicamente, se representa os movimentos limitados ou mais fáceis, utilizando essa estrela de Menier. Você vê com os 3 graus de liberdade: flexão, extensão, rotação e inclinação. Então, lateroflexão. Não esquece da necessidade absoluta de avaliar também as tensões do conjuntos de músculo, de fáscia, e que são associados com os nervos. Esse teste que é apresentado como um teste unicamente de nervo, né? Entende que é essencialmente um teste facial. Você não pode dissociar músculo, fáscia e os conjuntos nervosos. Alors, vamos agora começar a comentar sobre essas técnicas a questão de converger, diverger ou decoaptar. Aqui você vê claramente o contato dos polegares, que é feito para poder obter uma rotação utilizando os processos espinhosos. É uma técnica direta. Você vê que o cotovelo direto do manipulador está colocando a alavanca superior em rotação direita e o antebraço esquerdo está colocando a alavanca inferior, a pelve, em rotação para a esquerda. E isso é para poder criar uma torção entre os dois polegares e
globalmente, você entende que o polegar direito desse manipulador tenta criar uma situação de rotação para poder decoaptar a faceta direita do paciente. Lá você tem uma técnica que utiliza muito mais do que eu expliquei, como a tração. Nessa posição de mão, você vê que o braço esquerdo do manipulador, com a orientação do cotovelo, está querendo criar uma rotação para a esquerda da pelve para liberar a faceta direita, yes? Lombar, mas esse tipo de orientação vai também criar uma tração e ajuda a fazer também uma decoaptação sobre todo o lado, as diversas facetas do lado direito ao nível lombar. Lá você vê uma técnica bem diferente. A moça está empurrando com a mão direita, ela está empurrando sobre o isquio, o que permite restaurar uma rotação anterior, ou a gente não vê muito bem, ou ela está empurrando sobre o aiel direito, o que vai permitir tratar uma torção para a direita sobre um eixo direito. Você vê que aqui essa manipulação se dirige à pelve, ou para uma lesão de rotação posterior, ou para uma torção direita. Alors aqui você vê uma técnica bem diferente. A mão direita do terapeuta, do osteopata, está querendo puxar, você vê, com os dedos amarrados sobre os processos espinhosos, tá, que são puxar isso para criar uma rotação direita da pelve, e ele mantém fixo com o polegar da sua mão esquerda, mantém fixa o processo espinhoso da vértebra suprajacente à lesão. Isso é uma outra técnica. Vamos ver outras técnicas, particularmente a técnica de Gonstead, que utiliza a mesma ideia. Tá? A rotação utilizando, você entendeu, o contato sobre os processos espinhosos. Alors, eu coloquei essa fotografia, a posição dessa moça não é nada de extraordinário, mas o que é bom nessa imagem é que você vê que a moça, a manipuladora, olha o paciente e pergunta: você está bem? Está tudo bem? E olha a cara do paciente. Porque quando você coloca em tensão o paciente, os elementos doloridos, ou a cara que faz o paciente, é super importante entender o que está acontecendo. Voilà. Bom, alors là, o teste de Mitchell, hein, você entendeu bem, eu utilizei isso. Hein. Esse, você pode fazer um teste de Mitchell ao nível dorsal, é a mesma ideia, utilizando o pescoço para criar extensão ou criar flexão. Lá é a técnica super clássica, você vê, é claro aqui que a mão esquerda está puxando. E ele utiliza aqui o polegar para empurrar em rotação para a esquerda a vértebra que ele quer manipular. Lá é uma técnica combinada que vai ajudar a criar uma extensão lombar, utilizando, por isso, o sacro. Lá você vê a técnica mais clássica, como é uma mulher super flexível, ela escolheu, é uma boa técnica para isso, de colocar as mãos dessa moça por baixo do seio para utilizar a parte inferior do gradil costal. Você vê que ele está apoiando sobre as mãos da moça, e você tem uma situação geralmente mais rígida. Isso é para manipular essencialmente a dobradiça dorsolombar. Lá você está em melhor posição. E para conseguir ter uma boa redução do slack, ele utiliza uma
grande flexão, você vê onde que está a perna da moça sobre o tronco dele. Ok. Alors, essa é a primeira coisa que eu estava querendo mostrar, é globalmente fazer a diferença entre décoaptar, yes, diverger, yes, e converger. São as técnicas muito diferentes. Alors lá vocês vão ver, eu vou lhe mostrar vídeos que são filmados de técnicas, voilà, sobre essa coisa. Vamos começar com S. Thrust e lateroflexão. Alors, eu falei de convergência. Isso é um thrust de convergência. As facetas que são divergentes são do lado esquerdo desse paciente. Portanto, esse menino tem uma FRS direito, rodada direita e divergente à esquerda. Então, você vê que eu deitei ela do lado direito e vou utilizar meu antebraço sobre a crista ilíaca dele para poder empurrar em direção ao oblíquo para conseguir converger a facette. Voilà, você vai ver. Você vê que eu utilizo o peso do meu corpo caindo sobre a pessoa. Alors, meu cotovelo, é importante entender isso, meu cotovelo que você vê aqui está apoiado contra meu tórax para utilizar bem meu peso para utilizar essa caída. Olha a caída. Você vê a caída? Paf, o slack. Voilà. Eu espero que vocês viram bem isso, ok? Voilà. Alors, essa é uma técnica típica de Gonstead, que é uma técnica que a gente utiliza para a questão dos discos. Tá? É exatamente a mesma técnica que alguns conhecem como a técnica de Mulligan ou a técnica de empurrar de trás para frente, que é a técnica clássica de mobilização. Lá, ele vai utilizar simplesmente um empurro posterior de trás para frente, utilizando contato sobre o processo espinhoso. Isso é para permitir dar um reflexo vascular e criar um pequeno deslizamento, não das facetas agora, mas deslizamento para frente do disco. O disco tem o problema, um pequeno movimento assim que vai ajudar a criar um reflexo. Alors, observe bem como se coloca os contatos. Você vê que eu vou colocar meu joelho em posição de kick para poder bem rodar a pele ao mesmo tempo, mas com meu dedo aqui tem que ter um pouco de força nos dedos e vou empurrar para frente. A mão superior será mobilizada, inferior fixada. E press posterior anterior de Gonstead, contato na espinhosa. A mão superior será mobilizada, inferior fixada. E bom, não sei se vocês viram bem, essa realmente permite obter um reflexo vascular. Hein? A questão é de obter uma circulação melhor para lutar contra o edema. Hein? Voilà. Alors, là, alors, se você quer fazer diverger as facetas,
Você pode fazer isso utilizando a rotação, utilizando a tração, mas você pode utilizar isso para as duas facetas. E lá é a técnica de Cyriax, no qual você vai decoaptar. Alors, é super importante entender que se você levanta mais os pés do paciente, você vai se dirigir a L1, e se você está mais baixo, os pés mais baixos, você se dirige a L5. Você pode pedir ao paciente de segurar a maca e você vai dar um thrust em decoaptação um pouco brusco depois de ter tentado, se isso não é dolorido, porque você tem bastante força nessa posição. Hein? Você vê quando eu puxo, eu vou colocar a imagem de novo. Quando eu puxo, eu verifico bem que os tecidos moles do paciente são bem relaxados. Senão, você não vai conseguir. Observe bem os tecidos moles. Ah, você viu os tecidos moles que são bem sacudidos, é a prova que a pessoa está relaxada e você consegue, nesse momento, puxar. Se você puxa contra uma contração dos lombares, não é uma boa ideia. Alors, você pode fazer a mesma coisa utilizando a alavanca superior. Voilà. E eu coloco a região lombar em flexão para não ter problema. Tração. Alors, a grande coisa na tração é que se você acrescenta uma lateroflexão, você vai puxar mais de um lado e comprimir do outro lado. Ao mesmo tempo, você pode puxar sobre uma perna e empurrar com a outra. Por exemplo, aqui você vê que eu estou colocando as pernas do paciente do lado direito dele. Portanto, se eu puxo sobre a perna esquerda e empurro sobre a perna direita, eu vou aumentar muito o elemento de lateroflexão por baixo, você entende? Da vértebra. Lateroflexão que vai muito abrir à esquerda e um pouco comprimir à direita. Você vai ver o esforço lá, você vê? Regula, voilà. Você vê que eu puxo para mim à esquerda e empurro para a direita. Esse é um efeito. Se você faz um thrust com isso, você vai conseguir restaurar a tração à esquerda e a compressão à direita. Alors, se você tem um paciente que tem dificuldade, você vai utilizar uma técnica de torção, mas você vai ver, do jeito que está feito, é essencialmente para criar uma divergência das facetas, no caso dele, é das facetas esquerda. Você vai ver, eu peço ao paciente de se levantar a pelve, eu empurro a pelve para longe do meio da maca, para evitar que ele seja em uma torção muito baixa ao nível de L5. Você vai ver, ele vai lá, empurra, você vê, voilà. E dessa maneira, você vê que minhas mãos, minha mão esquerda e o braço esquerdo do paciente, e a tração vai criar toda uma tração sobre essas facetas que estão aqui. Alors, você pode fazer com thrust ou sem thrust, mas o que conta é entender o que você estica bem. Essa é uma super técnica para as lesões de compressão do lado esquerdo. Olha o efeito.
Alors, como sempre, você pode utilizar a respiração. No início, você puxa, você cria uma tensão quando a pessoa sopra. Sopra e você puxa. Sopra e você puxa. Sopra e você puxa. E quando você percebe que ele começa a se relaxar, no fim da expiração dele, você mantém sua tração e você pede a ele de fazer uma apneia inspiratória, o que vai puxar muito mais todos os tecidos e decoaptar mais as facetas. Alors, claro que você pode sofisticar utilizando a mesma coisa, utilizando uma tração dos elementos da perna. Então, claro que você pode falar que isso é um estiramento do ciático, claro que você pode falar que isso é uma técnica para poder liberar o forame intervertebral do lado esquerdo, claro que você pode falar que é um alongamento neural, de toda maneira você entende bem que é um conjunto que você estira, que isso é bastante eficiente. Hein? Lá eu utilizo a apneia inspiratória para conseguir fazer isso. Bom, a técnica de cunha, isso não vou insistir. Voilà. Não esquece de trabalhar com os tecidos moles, com instrumento ou sem instrumento. Isso é uma boa técnica de cisalhamento dos tecidos moles para estimular o sistema nervoso simpático. E você pode utilizar técnicas que são mais sutis, mais complexas, que vão utilizar ao mesmo tempo o deslizamento anterior do corpo vertebral, o que eu mostrei no início com a técnica de Gonstead, e também a tração pelas pernas, você vai ver, utilizando uma posição de flexão lombar para poder abrir a parte posterior, do disco. Alors, cuidado, isso é feito com uma pessoa em decompressão, em tração. Portanto, lá você não tem risco de levar os elementos lesados do disco em compressão para trás. Você entende bem que a flexão é contraindicado com alguém que tem um problema de disco, um problema de faceta também, quando ele está em pé, porque isso acrescenta uma situação de compressão muito forte por causa da posição, mas em situação de decúbito ventral, com uma almofada por baixo da barriga e com a tração que vou te mostrar, isso, ao contrário, vai ajudar os elementos posteriores do disco a voltar numa posição menos irritante para o canal vertebral. Alors, você vê a lateroflexão, nesse exemplo, você entende que eu vou muito, nesse exemplo que eu peguei, eu vou muito mais decoaptar e diverger à esquerda, o que vai permitir abrir o forame intervertebral esquerdo, geralmente é a solução para acalmar a irritação do nervo quando você tem uma ciática do lado esquerdo. Geralmente é essa posição que é mais que é melhor, mais eficiente. Mas não esquece que os pacientes não são modelos teóricos e que
se o que eu acabei de explicar não funciona com ele e que funciona do outro lado, você deve respeitar a lei chamada da lei da não dor. Significa que você não faz uma coisa que vai criar uma tensão enorme, uma dor no paciente. Hein? Voilà. Voilà, você vê, utiliza a tração dessa maneira. Hein? Hein? Voilà. Bom, isso é complementação do que eu expliquei sobre as facetas. Lá a gente fala de disco, mas entendo que também um disco é uma questão de facetas, hein? De conseguir obter, de abrir as facetas que são comprimidas e globalmente de converger as facetas que são distendidas e irritadas. Hein? Ou alors tem também o sacro, que não é o assunto que eu gostaria de mostrar agora. E eu vou terminar com algumas outras imagens, voilà, com as outras imagens, não é essa que eu estou querendo mostrar, é essa, voilà. Voilà. Share screen. Voilà. Lombar technique, voilà. 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 Alors, globalmente, eu insisto sempre, você não vai, em osteopatia, unicamente se dirigir à facette, você vai se dirigir a tecido mole, em particular a questão visceral, então isso não vou explicar. Levantar, nós veremos isso uma outra vez, mas a questão do lift, a questão do estômago, etc. A grande questão é para melhorar suas técnicas e utilizar a tensão aumentada pela apneia inspiratória diafragmática. Isso eu vou lhe mostrar. Utilizar a apneia inspiratória, você vai pegar, puxar, e sobre essa tensão, mantém a tensão, ela vai acrescentar uma apneia inspiratória que vai aumentar as tensões. Inspira, sobe, eu puxo, inspiro com a barriga, sobe, inspiro, entro, puxo, inspiro com a barriga, mais, hoje. Você entende que essa técnica é destinada a puxar os elementos do mediastino, porque eu puxo para baixo, enquanto a pessoa inspira. Hein? É uma técnica de mediastino, uma técnica para a respiração ou uma técnica para o nervo vago. Mas o que é importante é entender que você deve continuar a trabalhar com não só com as facetas, mas também com os elementos do tecido mole. Voilà. Alors, lá nós mostramos isso, uma ideia importante da torção da pelve se transmite, a torção das vértebras se transmite, e isso eu vou explicar com os desenhos seguintes. Eu vou mudar de transmissão, eu vou explicar e terminar com isso, com a questão do desenho. Voilà. A grande questão que eu quero explicar e que vai permitir terminar, porque eu quero falar um pouco da particularidade das vértebras cervicais, é que você deve entender que a rotação é, globalmente, uma vértebra roda para um sentido
e a outra vértebra roda para outro sentido. Sim? Alors, tudo é relativo na vida como nas vértebras. Entende que se uma vértebra roda, se essa vértebra roda, é exatamente a mesma coisa como se essa tivesse rodado para outro lado. Você entende? Você não pode determinar qual é o movimento que se produziu, se é essa ou se é essa que rodou. Portanto, entenda bem que se uma rotação é uma rotação equilibrada, globalmente as duas vértebras vão rodar ao redor do centro, que é o corpo. Mas, se esse movimento se produz com, no início, um apoio da lateroflexão, ou se produz com um apoio de uma lateroflexão, um apoio sobre uma faceta, o movimento não vai, o centro do movimento não vai ser mais assim, mas a rotação é interessante, a rotação vai se produzir ao redor desse ponto. Portanto, se esse ponto fica fixo, você entende que, globalmente, a distância entre esse ponto e esse ponto, você vê essa distância aqui, que você vê aqui, aquela distância, e essa distância aqui, você entende que essa é uma maior distância agora. O movimento não é mais simétrico. E essa vai te parecer, quando a vértebra de cima, que eu te represento assim, terá rodado, essa vai te parecer muito mais anterior do que o movimento que é posterior. Eu repito, se você tem uma rotação que se produz assim, ao redor disso, os processos transversos vão, os dois, rodar normalmente. Um vai para frente e um vai para trás, na mesma quantidade, porque essa distância e essa distância são iguais. Mas agora, se você tem no início, em particular no pescoço, um apoio em lateroflexão sobre uma faceta, o centro do movimento não será mais aqui, não, mas ele será sobre a faceta que é comprimida. E agora, entende bem que a distância entre essa faceta aqui e o que você vai palpar, ou a distância entre isso e isso, que está aqui, isso é uma distância muito maior. Portanto, quando vai rodar, esse vai percorrer uma distância maior do que esse que vai para trás. Você entende isso? Esse vai colocar em tensão os elementos faciais e moles mais desse lado, do lado anterior, do que do lado posterior. Então, uma rotação, a gente fica sempre obcecado com a posterioridade do lado da rotação, mas entende que se no início do movimento teve uma lateroflexão que tornou a faceta o centro do movimento, vai ter mais movimento do lado que se torna, do elemento que se torna anterior do que do lado que se torna posterior. Alors, é ainda mais verdade, mais claro, quando você trata de vértebras cervicais, você lembra que as vértebras cervicais têm uma posição bastante diferente. Elles são assim. Voilà. Voilà. E as facetas são aqui. Você entende bem? Eu imagino que é claro que se o movimento não é simétrico e que se produz ao redor dessa faceta que é fixada, você entende que essa aqui, esse conjunto lá, vai recuar mais um pouco, enquanto você entende que essa, em termos de deslocamento, aqui é muito maior. Está bem claro isso? Eu espero que todo mundo entende que isso, essa distância aqui,
é muito maior do que essa distância aqui, c'est o centro de movimento. Tá? Essa é a pequena distância, essa é a grande distância. Então, lá você vai ter mais tensões dos elementos moles, e você se lembra bem que as raízes ao nível cervical passam aqui. Portanto, essa raiz vai ser muito mais estirada do que uma raiz que seria estirada por a rotação desse lado. Então, isso se chama, com razão, uma lesão de anterioridade cervical, e esse é o motivo que você vai utilizar para corrigir essa rotação. Você vê, isso é visto de cima, uma rotação para a esquerda, você vai corrigir isso, criando uma rotação para a direita, mas empurrando, dando um apoio delicado sobre esse processo transverso do lado direito. Voilà. Bom, alors, portanto, eu termino com esse elemento que, quando a gente manipula ao nível cervical, você deve evitar de forçar a rotação por diversos motivos. O motivo principal é como você tem uma vértebra que tem essa forma um pouco especial e que as raízes saem aqui, você entende que a rotação vai diretamente atingir a tração sobre as raízes. É muito diferente dessa situação lombar ou dorsal, no qual as raízes só saem aqui. Você entende que o forame intervertebral e a tensão que é possível é muito mais perto do eixo do que nessa situação. Você vê que o problema de tensão será feito aqui. Você entende que essa distância ao nível cervical é muito maior do que essa distância ao nível lombar ou dorsal. Portanto, é importante entender que ao nível cervical, tenta não manipular rodando como um animal, que é a técnica que muitas pessoas utilizam sem saber. E utiliza muito mais um elemento super importante, entender que a decoaptação axial significa você pega a cabeça da pessoa, yes, e você vai se virar para separar essa cabeça para cima. Lá você tem quase nenhum risco de decoaptar, porque decoaptar vai... bom, tem muitos elementos faciais que são aqui, mas a decoaptação ela vai fazer diverger as facetas de uma maneira sutil, uma maneira que não tem uma cara de louco, uma maneira, coloquei óculos aqui, uma maneira muito favorável. Yes ou não? Alors, a decoaptação é uma coisa importante e, em vez de rodar como um animal, tenta utilizar mais a translação oblíqua. Translação oblíqua significa, eu simplifico o desenho da pessoa, a pessoa está assim. Translação oblíqua significa não fazer uma decoaptação unicamente nesse sentido, mas fazer uma decoaptação que seja feita dessa maneira oblíqua. Se você quer decoaptar a faceta que é aqui, em vez de rodar como um animal para a rotação direita, decoapta com um gesto oblíquo nessa direção, que isso é feito com o apoio da sua mão esquerda, enquanto a outra mão vai aqui utilizar o contato sobre o queixo, que vai conseguir decoaptar. Tanto para ao nível cervical, é interessante de entender que a rotação evita, prefira a decoaptação axial, que é feito com sua mão
que está assim, pegando sobre o queixo da pessoa, e que você vai puxar nessa direção, e utilizar a translação oblíqua, que é feita com a pessoa está girada um pouco assim. Seu contato seja sobre a faceta, seu polegar está colocado aqui, lá, e sua mão está assim, você está empurrando esse seu polegar, lá, e você está empurrando nessa direção oblíqua para conseguir decoaptar, e, na verdade, é isso que vai fazer rodar. Mas você vai decoaptar para decoaptar essa faceta do lado esquerdo que é apoiando. Ok? Alors, eu terminei o que eu estava querendo explicar hoje sobre... E vamos terminar aqui, porque senão essa história do modelo de Freyet pode durar um século. Eu lhe lembro que nós vamos nos encontrar, agora eu terminei com Freyet, as técnicas básicas de manipulação, vamos nos encontrar agora para quinta-feira, e quinta-feira voltamos no assunto das mulheres, não qualquer mulher, das mulheres. Não vou falar das mulheres com bebês ou grávidas, falar da ginecologia globalmente, entre o início, a comarca e a menopausa, todo esse momento de ciclo, vamos falar do ciclo, etc. E as técnicas básicas para poder trabalhar com a posição do útero, com tentar facilitar as dores e facilitar tudo isso. Isso vai nos levar depois a poder falar da questão da gravidez e dos bebês, e que eu verei depois antes dos homens. Talvez eu vou passar da ginecologia para os homens, seria mais lógico, e depois falar das mulheres e dos bebês. Isso vai durar certamente 2 ou 3 semanas. Ele lembra que nós estamos agora, fim de junho, e resta mais ou menos um mês, eu espero, um mês e meio, a sofrer com esse isolamento social que me dá uma pena. Eu gostaria muito de estar com vocês, de verdade. Voilà, um grande abraço a todo mundo e até quinta-feira às 8 da noite. Quinta-feira às 20 horas. Boa noite, Felipe. Obrigada, boa noite a todos. Tenha uma boa noite. Um abraço. Boa noite. Abraço, Laís. Sim, abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.